Rajadas chegaram aos 215 km por hora. Tufão Igos provocou 270 incidentes. Trump adia negociações comerciais com a China. E Taipei acusa Pequim de fazer ciberataques. Boa noite. A passagem do tufão Igos durante a última madrugada fez 15 feridos, 3 com alguma gravidade e provocou mais de 270 incidentes. Foram horas intensas, com as rajadas máximas de vento a atingir os 250 km por hora, as mais fortes desde o super tufão Ato. Se há uma característica comum em todos os fenómenos naturais, é a imprevisibilidade. E o tufão Igos lembrou-nos isso mesmo. A trajetória inicial da tempestade tropical não fazia prever o que se viveu durante esta madrugada. 3 horas depois de ser içado o sinal 8 de tempestade, as autoridades elevaram alerta para 9. Eram 2h30 da manhã. Já os ventos se sentiam fortes e a chuva não dava tréguas. À medida que se aproximava de Macau, o tufão Igos aumentava de intensidade. Às 5 da manhã, é içado o nível máximo de alerta, o sinal 10. Pouco depois, entre o barulho do vento e da chuva, ecoa nas ruas o aviso sonoro para alertar que o nível das águas estava a subir. O sinal de Storm Surge vermelho, o segundo mais grave da escala, previa que as inundações pudessem atingir os 2,5 metros de altura. No Porto Interior, já se adivinhava o cenário. A subida rápida do nível das águas levou a Companhia de Eletricidade a ponderar suspender o fornecimento de energia em algumas áreas da cidade. Acabou por não ser necessário avançar com a medida, uma vez que as cheias começaram a dar tréguas 1 hora depois. Durante a noite e madrugada, os ventos superaram uma velocidade média de 138 km por hora, mas a intensidade era de tal forma que chegaram a ser registadas rajadas de 215 km por hora. Foram as mais fortes desde o super tufão Ato de 2017 e mais potentes até que o super tufão Mangkhut de 2018. Mas os estragos estão longe de se compararem com a tragédia de há 3 anos. A passagem do Igos por Macau fez 15 feridos, 12 ligeiros e 3 com alguma gravidade. O vento forte provocou um total de 274 incidentes, metade relacionada com quedas ou suspensão de janelas, toldos ou outros objetos. Um caso mais grave ocorreu pelas 2 da manhã no centro de Macau, com a derrocada da fachada de um prédio de voluto que, apesar de não estar habitado, podia pôr em risco outros edifícios. Durante as 12 horas em que estiveram içados os sinais mais altos de alerta de tempestade, a cidade esteve praticamente paralisada. Autocarros suspensos, 8 voos cancelados e 8 adiados e fronteiras encerradas. As pontes que ligam Macau a Taipa fecharam com o sinal 8, mas até o tabuleiro inferior da ponte Saivan acabou a encerrar a subida do nível 10 de alerta de tempestade. Os mais de 20 centros de acolhimento e para evacuação de emergência receberam 192 pessoas no total, 93 residentes de Macau, os restantes turistas, a maioria do interior da China.
foi a mudança de trajetória deste tufão Igos que fintou as previsões dos serviços meteorológicos e fez desta tempestade uma das mais intensas dos últimos 2 anos para Macau. O tufão Igos chegou a estar a apenas 20 km a sudoeste de Macau. O relógio marcava às 6 da manhã. Pouco depois atingiu terra na cidade de Zhuhai. O sinal 10 da tempestade tropical esteve içado durante 2 horas e meia, deixou para o 8 às 7h30, mas só ao fim da manhã é que a cidade pôde finalmente descansar. Rajadas com um máximo de 215 km por hora e não 250, como referi na abertura do telejornal. Foi às 11h30 da manhã que o sinal 8 do tempestade foi substituído pelo sinal 3 e a cidade começou a voltar à normalidade. Às 15h30, todos os sinais tinham sido cancelados. Pelas 10 horas da manhã, a fronteira das portas do cerco voltou a operar e a partir das 11h30 foi normalizado o serviço de autocarros e a circulação nas pontes. Ao início da tarde foram retomados os serviços regulares no hospital e centros de saúde. Já sem sinais da tempestade, a maior parte do dia foi dedicada a limpezas, reparação de estragos e desimpedimento de vias, não só nas zonas baixas da cidade, como também no Cotai. Wong Xiu-shak fez um balanço positivo da resposta da Proteção Civil ao tufão. O secretário para a Segurança afirmou que os danos foram minimizados. 呢個受傷同埋損失係感到係最低嘅程度，取得咗非常好嘅應對後果。議論方面呢，係對今次應對都係高度讚賞嘅。所以我借呢個機會呢，對各個民防架構嘅領導同埋前線同事表達高度嘅讚賞，同埋呢亦都代表行政長官呢對大家 Como vimos, o chefe do Executivo esteve no centro da Proteção Civil. Rui Yat-Senk disse que a grande prioridade não podia ser outra senão salvar vidas. 因為我哋呢個風咧冇咩預測嘅信號出過去，所以啲市民咧可能咧都係仲係有啲認為可能上一次咁樣有啲僥倖嘅心態，所以你喺撤離嗰度咧都係仲要小心。 因為即刻就到咗初一啦，因為初一15嚟講咧，如果一般嘅老市民就知道呢個必然嘅水浸，所以而家我哋嘅面對嘅咧，我哋話風係擋唔住嘅，但係咧水我哋係點樣可以使人會受到有關嘅傷亡？呢個就係唯一我而家可以做到，所以我哋最主要睇住個水浸嗰呢個方面嘅問題，冇發生咧再水浸親人咧，就呢個唔應該再會有呢啲問題會發生。 O Igos causou danos severos nas instalações da Anima, em Coluan. A Sociedade Protetora dos Animais acredita que vão ser precisas pelo menos 2 semanas e centenas de milhares de patacas para reparar o abrigo. O cenário era desolador esta manhã na Anima. Nem sequer era possível entrar de carro na Sociedade Protetora dos Animais. Foi preciso chamar os bombeiros para desimpedir o acesso. Lá dentro, o cenário era de caos. A equipa não esperava que o tufão fosse tão severo. Last night, when we know already have Typhoon 10, and then we worry about how was our dog and then also our cats, okay? Because the experience of us last time, the Typhoon Hatu, and then we have the gate just fell off, and then after our dog just escaped. Okay, and then this morning when we arrived, and then we saw some of the fences, also the house, the dog house, and then we have some pens. The ceiling is just broken, okay, because of the typhoon. Parte das instalações ficou inundada e com acessos obstruídos pelas muitas árvores caídas. Funcionários e voluntários da Anima tentavam esta manhã minimizar os estragos. Apenas um cão apresenta um pequeno ferimento, mas os outros não ganharam para o susto. They are fine actually, but some of them are very afraid, yeah, of the strong raining. So
This morning when we come, and then we already check all of them to see if they have any wounds. And then we found one dog that's limping. We are not sure if have something just injured him or they have a dog fight yesterday because they are very scared. So we will send him to the clinic for consultation. Agora é tempo de reparar os estragos. Zoe Tang diz que não vai ficar barato. It will cost around 400,000 patakas. Yeah, because some of our fans is old already. Okay, because of the strong typhoon, and then to cause that broken, so we have to repair. Yeah, we cannot tell repair. We have to make the new one. Foi uma madrugada e uma manhã difíceis aqui na Anima. Vivem aqui cerca de 400 animais. Os animais estão bem, mas as instalações ficaram severamente danificadas. Houve inundações, queda de árvores, a zona onde os animais dormem ficou danificada. A Anima acredita que vão ser precisas 2 semanas para reparar todos estes estragos. Em Hong Kong não chegou a ser içado o sinal 10. O sinal 9 foi hasteado à 1h30 da manhã. As autoridades abriram 25 abrigos que acolheram mais de uma centena de pessoas. Há registro de 5 feridos na região vizinha. A zona mais atingida pelas inundações foi Tai O, como acontece muitas vezes durante a passagem de tufões em Hong Kong. Durante o Igos foram registados ventos de mais de 100 km na ilha de Cheung Chau. Ainda assim, a passagem do tufão não causou estragos de maior na Raiec. À semelhança de Macau, o regresso a uma relativa normalidade aconteceu ao final da manhã, com o içar do sinal 3. No caso, pouco depois das 11 da manhã. Como já vimos, o tufão Igos atingiu o continente às 6 da manhã, no município vizinho de Zhuhai. Só nessa altura começou a perder força. Mas durante a noite, e segundo a imprensa do continente, as ondas em algumas zonas da costa de Guangdong chegaram aos 3 metros de altura. As equipas de emergência tiveram de resgatar algumas pessoas apanhadas pelo tufão. Esta manhã, os efeitos da passagem do Igos eram bem visíveis, com muitas árvores caídas e ruas inundadas. Os estragos provocados pela intempérie causaram também, naturalmente, interrupções nos transportes. O Igos ainda seguiu na direção da região autónoma do Guangxi, mas acabou por perder força na trajetória. Mais graves são as cheias em Sichuan. Mais de 100 mil pessoas já foram acolhidas em centros de abrigo. Aldeias e vilas inteiras tiveram de ser evacuadas por causa das inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que se abateram sobre a província nos últimos dias. As chuvas abriram também uma grande cratera, onde caíram cerca de 2 dezenas de viaturas. São imagens impactantes que chegam de Sichuan. As cheias chegaram a ameaçar também património cultural importante classificado pela Unesco. É o caso do chamado Buda gigante de Leshan, que tem mais de 1300 anos de história. Foi mandado construir ainda no tempo da dinastia Tang, no século VIII. Os pés da estátua, que tem cerca de 70 metros, ainda foram atingidos pelas águas. Segundo a agência Xinhua, foi a primeira vez que aconteceu nos últimos 70 anos. Ainda assim, o perigo nesta altura parece já ter passado. Já a data para a consulta pública sobre o plano diretor vai começar daqui a 2 semanas, a 2 de setembro. Nessa altura, o projeto do plano diretor vai estar disponível no site da Direção dos Serviços para os Solos, Obras Públicas e Transportes. Vão decorrer várias sessões de apresentação e esclarecimento em diversos pontos da cidade, nos moldes habituais. Antes do arranque da consulta pública vai ter lugar uma conferência de imprensa em data a anunciar. O plano diretor foi concebido por uma empresa de Hong Kong, a Of Arup & Partners, e custou 11 milhões de patacas. A existência de um plano diretor é considerado decisivo para o futuro do ordenamento urbano de Macau. A consulta pública decorre durante cerca de 2 meses, até ao dia 2 de novembro. A Cinemateca Paixão volta a abrir portas a 1 de setembro, depois de ter estado fechada desde julho, para obras de manutenção e renovação. A Cinemateca esteve envolta em polémica, desde que foi anunciado que a Associação CUT perdeu a concessão do espaço.
A concessionária foi ultrapassada num concurso público pela Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura Limitada. Mais de 300 pessoas ligadas à indústria cinematográfica assinaram uma petição contra a mudança de mãos da Cinemateca. Além de elogiarem o trabalho da COT, estes profissionais criticaram também a falta de informação sobre a nova concessionária que venceu o concurso público com o orçamento mais baixo. Aborto no centro da polémica no Brasil é para ver mais à frente no telejornal. Taiwan acusa a China de estar por